para mais um dia na presença do Senhor Jesus, mais um dia abençoado. Então, como prometido para vocês, hoje eu vou falar sobre a ressurreição da filha de Jairo, que encontra em Marcos 5, e depois você pode ler aí. Eu vou ler a partir do versículo 35, mas você lê todo o capítulo aí, você continua estudando essa palavra, que é uma palavra muito abençoada. Eu tenho certeza que vai aí edificar muito a sua vida, tá? Então, Marcos 5, 21, versículo 21, eu vou ler aqui e você vai me acompanhar aí, tá bom? 21 está falando aqui, o versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela para que ela seja salva e viverá. Olha que interessante aqui, primeira coisa que eu vejo aqui é uma autoridade, uma pessoa que era o principal da sinagoga. Então, ele vai até Jesus porque ele está com um problema de saúde aí com a filha dele não está bem, e esse homem, ele passa por cima das pessoas no sentido assim, de se humilhar, né, do orgulho dele, ele passa por cima do orgulho dele, porque uma autoridade principal da sinagoga, e muitas pessoas que estavam seguindo Jesus ali, não seguia porque estava acreditando em Jesus, porque achava que Jesus realmente era o Messias. Muitas pessoas que seguiam ali eram curiosos, eram pessoas que queriam ver o que Jesus estava fazendo, não acreditavam nele, queria ver se Jesus ia errar em alguma coisa para poder acusar ele. E esse homem, sendo uma autoridade, sendo uma pessoa importante, principal da sinagoga, ele quebra todo orgulho ali, ele se prostra diante de Jesus e fala: se o Senhor tocar nela, ela vai viver. Então, com certeza ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, ele já conhecia, e o melhor do que isso, ele acreditou, ele tinha fé que se Jesus fosse até a casa dele, porque esse homem tinha recursos, ele podia pegar os melhores médicos ali, e com certeza ele já devia ter feito isso, chamado para socorrer a filha dele, e nenhuma pessoa, nenhum médico, ninguém pôde ajudar esse homem, mesmo ele tendo condições, mesmo ele tendo relacionamento, né? Porque no dia de hoje as pessoas falam muito assim: você precisa ter um network, que você tendo um network você tem tudo, você tendo uma rede de relacionamento influente você consegue tudo. Eu concordo. Aqui na Terra, pelo menos na parte material, na parte que você precisa ter acesso a algumas portas, eu não estou falando que você não tem que ter network, eu não estou falando que você tem que ter bons relacionamentos. Eu acredito que muitas portas, muitas coisas são abertas para você quando você tem esse tipo de acesso, essa convivência com essas pessoas. Agora, existem coisas na sua vida e na minha vida que só Deus pode fazer. Só Deus é o Deus do impossível, é aquele que realmente tem coisas que o homem fala assim: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu tenho um carro, eu tenho mansão, eu tenho isso, tenho aquilo, mas tem coisas que só a mão de Deus, quando toca, resolve. Só a mão de Deus opera o milagre. Por isso que toda a honra e toda a glória tem que ser para o Senhor Jesus. A gente não pode confiar nas coisas que a gente tem, nos relacionamentos que a gente tem, no network, nas pessoas que podem abrir porta. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, quando você estiver passando pela dificuldade, dobre o seu joelho e fale com aquele que manda no céu e na terra, aquele que abre porta que ninguém abre, aquele que fecha a porta que ninguém consegue abrir, aquele que andou sobre as águas, aquele que é o do sobrenatural, o Deus do impossível. Esse se faz presente no dia de hoje na sua vida, e você tem que, a primeira pessoa que você deve clamar é o Senhor Jesus, porque ele sim, ele consegue resolver. Então foi isso que Jairo fez. Jairo foi quando Jesus se prostrou e falou: se o senhor for lá, se o senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada. E olha que interessante, né? Aqui no versículo 35, fala que a ressurreição da filha de Jairo
falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Olha que interessante, né? Jesus estava a caminho e chegou às pessoas da casa de Jairo e falou: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu, não adianta mais. Quantas pessoas falam para você ou já falaram para você: não adianta mais esse negócio, esse comércio, essa empresa que você abriu aí, não adianta mais, não dá mais, você está todo endividado, você está cheio de problema, não consegue vender, as coisas não acontecem. Ou mesmo uma doença, né, que o médico falou assim para você, deu um decreto: olha, agora é só você tomar remédio para o resto da vida, isso não tem cura, essa doença não tem cura, a medicina não descobriu ainda. Ou mesmo desenganou alguém da sua família, falou: agora é só, você só vai ter um paliativo aí, você vai morrer, não tem condições. Quantas e quantas pessoas dão esses decretos para a gente, né, no dia a dia, para você, para mim, falam coisas que desanimam você, que paralisa você, mas quando chegaram da casa de Jairo e falaram: não adianta mais, não adianta incomodar o mestre, deixa o mestre seguir o caminho dele, porque a sua filha já morreu. Olha só, quando Jesus está com a gente, quando Jesus está no negócio, quando Jesus está no problema, quando Jesus está na situação, olha só qual foi a resposta de Jesus. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem receber essas palavras, sem titubear, aqui eu estou falando com minhas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha que palavra maravilhosa. Ele olha para Jairo e fala: só crê, somente só crê, Jairo. Acredita, não leve em conta o que essas pessoas estão falando. Então Jesus está falando através dessa palavra hoje para mim e para você. Não acredite em decreto de falência, não acredite em decreto que você vai ficar com essa doença pro resto da vida, não acredite que sua família vai perecer, ela vai perecer com essa doença, ela vai perecer assim com essa discórdia, que sua família não vai prosperar. Não acredite que o seu casamento, que está à beira de acabar, vai acabar não, porque o que Deus uniu, ninguém separa. Então Deus está nesse negócio, Deus fala assim: pode dar qualquer decreto para você, pode estar acontecendo qualquer coisa na sua vida, mas eu sou Deus que renovo todas as coisas pela manhã, todos os dias Deus renova a nossa vida, a nossa força. Então basta você apenas crer, acredite. Eu não sei a situação que você está vivendo hoje, eu não sei, essa palavra chegou até você, eu não sei o que está passando na sua vida, mas não importa, eu posso não saber, mas Jesus sabe. Ele vai entrar com providência, ele vai entrar com recurso, ele vai entrar com salvação, ele vai entrar com cura, e ele vai entrar com solução, aquilo que você está precisando. Ele fala para Jairo aqui: basta apenas você crer. Aí no versículo 37 ele fala assim: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Olha, eu vou falar uma coisa para você, o que eu entendo dessa palavra aqui: não é todo mundo que vai viver essa bênção com você, que vai viver essa vitória com você. Não adianta você querer trazer todo mundo. Eu vou trazer essa pessoa, eu vou trazer fulano, ciclano, eles têm que estar comigo nessa bênção. E muitas vezes Deus não está querendo isso. Deus seleciona algumas pessoas para viver o milagre junto com você. Então, você tem que ter esse discernimento, você tem que orar, você tem que entender que tem pessoas, muitas dessas pessoas estão travando a sua bênção. Tem pessoas que têm que se afastar de você. Na Bíblia diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Existem pessoas que estão próximas de você, que se afastaram. Não adianta você tentar ficar resgatando, não adianta você: a pessoa, a gente vivia, tinha uma amizade tão boa, andava aqui em casa direto, a gente conversava, sorria, era tão legal. Eu vou tentar recuperar essa pessoa para trazer para perto de mim. Não, não faça isso. Muitas das vezes foi Deus que tirou essa pessoa de perto de você, porque não são todas as pessoas que vão viver aquilo que você tem que viver, não vão viver as bênçãos que o Senhor vai trazer na sua vida, a prosperidade, a felicidade, a união da sua família.
tem pessoas que Deus vai afastar realmente. Então a gente não precisa ficar relutando com isso, não precisa ficar tentando trazer essas pessoas de volta. E olha aqui, ó, no versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse-lhe: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos admirados, todos sem entender o que estava acontecendo. Então, olha que palavra maravilhosa, olha que palavra. Jesus, aquelas pessoas até debocharam, riram. Esse cara aí não sabe o que ele está falando, essa criança está morta, estava todo mundo alvoroçado. Mas eu vou falar uma coisa, quando Jesus entra, quando Jesus chega num lugar, não adianta, até a morte tem que ceder. E se tem algo morto na sua vida, e se tem algo que você realmente já desistiu de lutar, você já falou, não, já era, já morreu esse sonho, já está tudo acabado, eu não tenho mais forças, eu não consigo mais. Eu quero te dizer, no dia de hoje, que a tua força, o teu socorro presente que se faz presente é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, e eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural neste ano, você vai viver o impossível, porque aquilo que a gente pode fazer na nossa limitação humana, a gente faz. Aquilo limitado como nós somos, na nossa mente, na nossa fraqueza, na nossa incerteza, na nossa insegurança, a gente faz. Mas o impossível quem faz é Deus. E nós vamos orar agora. Eu quero que você feche os seus olhos se você puder. Se você não puder, não tem problema nenhum, mas ouve essa oração, recebe essa oração da parte de Deus, porque o impossível vai acontecer na sua vida, eu creio. Como essa menina foi ali ressuscitada, como Jairo recebeu essa bênção, eu quero que você receba essa bênção também no dia de hoje. Então nós vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, estamos aqui em primeiro lugar para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por a gente estar de pé, por a gente poder estar recebendo esta palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não temos como pagar aquilo que o Senhor faz todos os dias pela nossa vida, Pai. Nós sabemos que estamos aqui na terra, nós somos apenas de passagem aqui, porque nós queremos viver no teu reino, na tua glória. O Senhor tem um reino aí maravilhoso para nós, Pai. Então nos sustenta aqui na terra, sustenta todas as pessoas que estão ouvindo aqui, Senhor meu Deus. Tu sabes onde elas estão, Tu sabes a oração que elas estão fazendo nesse momento, que elas fazem todos os dias, aquilo que elas suplicam todos os dias, Pai. Pai, aonde o Senhor entra, a vida, a ressurreição, a luz, aonde o Senhor entra, as trevas têm que sair, Senhor meu Deus. E tem pessoas agora que estão passando por muita dificuldade, tem pessoas que estão esperando um milagre urgente, Senhor meu Deus. Entra na vida dessa pessoa, entra na casa dessa pessoa, e declara vida, declara vitória, Senhor meu Deus, quanto elas têm orado, quanto elas têm buscado, e Tu sabes quem são essas pessoas, Pai, e na Tua palavra diz, há um tempo determinado para todas as coisas, e neste ano nós estamos levantando um clamor, em nome de Jesus, que será um ano de vitória. Por mais que as pessoas aí fora falam que vão ser um ano difícil, que é um ano de política, que é um ano de Copa, que é um ano de muito feriado, nós não vivemos sob esse decreto, mas nós vivemos sob o decreto de um rei, que é o Rei dos Reis, aquele que veio realmente para salvar a nossa vida, aquele que veio para nos dar decreto de vitória, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, dá vitória a essas pessoas agora.
Tem pessoas aí que precisam ser curadas, foram desenganadas pelo médico. O médico falou, não dá mais, nós pedimos em teu nome, Senhor Jesus, declara vida, dá sopro de vida a essas pessoas agora. Câncer, você vai ter que partir em retirada. Célula maligna, você tem que partir em retirada, porque aonde o Senhor Jesus chega, a cura, a vitória, a saúde, a prosperidade, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, parta em retirada agora da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Alergia, dor no estômago, enxaqueca, dores no corpo, endometriose, doenças, diabetes, parta em retirada porque os médicos acabou de chegar nessa casa. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos toda sorte de bênçãos, um ano que nós vamos romper em fé, o ano de 2026 nós declaramos vitória em nome de Jesus, nós vamos romper seguindo em oração, em vitória, porque o Rei dos Reis está na nossa frente, o nosso general de guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha, está na nossa frente. Em nome de Jesus eu declaro, recebe essa bênção em nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã, nós declaramos isso, nós oramos e diz na palavra de Deus, e eu creio, aquilo que foi ligado na terra será ligado no céu. Recebe essa oração, recebe a tua cura, a tua vitória em nome de Jesus. Eu peço a você, por favor, me ajude a compartilhar com 2 pessoas só, compartilha com 2 pessoas, também dá um joinha aí, clica aí, e se inscreve no canal, porque o YouTube entende, quando as pessoas então estão compartilhando, estão interagindo com o vídeo, ele vai entregar cada vez mais, e eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai ser entregue para muitas pessoas que estão precisando. E se você fizer isso, você também vai ser abençoado, porque aquele que semeia o bem, ele vai colher o bem também, tá bom? Em nome de Jesus, muito obrigado por me acompanhar até aqui, até agora, e vamos amanhã, se Deus assim permitir, para mais um dia de porção de fé. Que Deus te abençoe, que você receba essa vitória aí, em nome de Jesus.